Você tem enxergado bem todos os dias, tem usado a sua visão para leitura, para perto, para longe? Tem quanto tempo que você não cuida da sua saúde ocular? Hoje vamos receber um colega especialista em cuidados com a visão, oftalmologista há mais de 25 anos, especialista no tratamento de glaucoma, além disso, mentor médico, gestor de clínica e escritor, Dr. Onassis Rocha Silva. Muito obrigado pelo convite, aceite. Vamos falar sobre saúde ocular. Onassis, a primeira pergunta já de início, por que medicina? Vamos lá, Jader. Olha só, minha história tem uma peculiaridade que é o seguinte, eu não queria ser médico a princípio, quando criança, o desejo de ser médico ou de ter um filho médico do meu pai. Sim. Eu via ali todos os dias ali, ele conversando ali no comércio que meus pais tinham lá no interior, doutor Ademar com ele, amigo da família, e ele nunca falou que tinha que ser eu. Então eu sabia que o meu pai tinha um desejo de ser médico. E quando eu olhei para minha história ancestral, minha bisavó, parte de mãe, era cega. Sim. E minha avó, por parte de pai, Dona Antônia, minha bisavó Raimunda e minha avó Antônia. Minha avó Antônia, mãe do meu pai, Sim. morreu com 28 anos de idade. E no caso da minha bisavó materna, Dona Raimunda, ela viveu muitos anos cega, lá na minha cidade natal, Banjos da Lapa. Sim. Então, meu pai fotógrafo, minha mãe professora, e minha mãe também tem uma história bem bacana de vida, que ela começou a estudar e ser professora praticamente desde criança. E ela conduzia a minha bisavó cega pela cidade. Sim. E eu não tinha plena consciência disso. O fato é que chega aquela hora que você vai escolher o que você vai ser na época da faculdade. Eu falei, olha, tá bom, tem faculdade de informática, tem vestibular? Tem. Me inscrevi. Sim. Vestibular de medicina tem, na UFBA. Vestibular também, Alfina, medicina, odonto. E aí, graças a Deus, passei em tudo, né? Mas Sim. nessa época a gente não sabe exatamente o que a gente quer. E aí que eu acredito que tem muito essa questão do propósito. Sim, sem dúvidas. Entendeu, Jader? Então, eu tenho escrito aqui, inclusive, aqui, ó. Isso aqui não tá no script, não. Eu me lembrei disso aqui. Sim. Meu propósito de vida tá aqui. Sim. E tá escrito aqui, levar oftalmologia de alta qualidade à população mundial com glaucoma. Sim. Já foi há 2, 3 anos, população brasileira. Sim. E aí, quando eu descobri que eu tinha haters, O que é comum. alguns até colegas também, que Sim. pensam diferente, e tudo bem, né? Aí eu falei, olha, se eu estou incomodando, então vamos aumentar para mundial. Sim. Então, quando eu olhei para a história ancestral e vi aquela situação, pô, minha bisavó cega. E um belo dia, eu gosto de viajar em família. Sim. Eu peguei um avião aqui de uma das empresas aéreas e a gente foi lá para o Canyon de São Francisco, né? Eu, minha esposa e os nossos 2 filhos. E na volta, o avião simplesmente não funcionou. E aí... Mas chegou a tentar decolar, não? Não, quando a gente chegou lá para embarcar, Sim. tinha um aviso esperar e tal. E aí a empresa aérea, depois de algum tempo lá, falou, olha, vocês vão ter que voltar de ônibus. Para mim, tudo bem. Sim. Né? Sim. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aprendi que, tipo assim, não tem o que fazer, você aceita e fica de boa ali, tranquilo. Tenta não sofrer. Exatamente. Não absorver negativamente. E aí, nessa volta no ônibus, olha que coincidência. Eu voltei sentado ao lado de um músico da minha terra natal, que é Sim. Carlos Vilela. E Carlos Vilela foi vizinho da minha mãe, onde eles moravam, lá em Banjos da Lapa. E aí ele me contou a história toda. E aqui, só que eu já era oftalmologista, só que ali caiu no meu plano da consciência, né? Sim. Então, aí eu falei, poxa, meu pai tinha um desejo de ter um filho médico, minha mãe era os olhos da minha bisavó, e essa história certamente foi dolorosa para ela, ela nunca me contou em detalhes. Eu soube através de Carlos Vilela Sim. Mais a fundo sobre essa história. E aí eu falei, pô, é por isso que eu sou oftalmologista. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a escrever isso daqui. Sim. Eu falei, pô, então o meu propósito vem dessa história familiar, dessa história ancestral. Sim. E daí você que está vendo a gente aí, qual é o seu propósito? O que você tira da sua história familiar, da sua história de vida, o seu propósito de vida? Eu acredito, Jada, que todos nós
aqui nessa sala, todos nós temos um propósito. Sim. O que a gente precisa ter o trabalho é de encontrar aonde está esse propósito. Porque se você pensar, não, eu vou trabalhar, antigamente eu tinha isso, né? Quando eu era mais novo, eu vou ser milionário com 30 anos de idade. E quando no final das contas, o que conta mesmo, o que toca fundo, o que arde no peito, né? Sim. De fazer, no meu peito arde isso daqui, entendeu? É visível. Você Tudo, fala com emoção real. Tudo que é a respeito de glaucoma me dá essa sensação de prazer. E aí, como eu tenho uma insônia crônica, Sim. eu desenvolvi o hábito para superar essa insônia de toda vez que eu acordo de madrugada, eu diria 90% das vezes, eu vou para o escritório, saio da cama para não incomodar minha esposa, vou para o escritório, pego um artigo científico e começo a ler. Aí chegou uma hora que eu estabeleci em 15 minutos. 15 minutos de leitura, que é o tempo que eu percebi que eu ia ter o sono de novo e muitas vezes volto a dormir. Na cama. Então, esse hábito me levou a aprofundar muito o conhecimento realmente em glaucoma. Mas uma história que aconteceu nesses últimos anos que me fez transformar totalmente minha prática. Porque eu sempre fui muito questionador, né? Sim. Por que o paciente aumenta a pressão? Mas eu queria só fazer uma pergunta que é importante para quem nos ouve e nos assiste. O que seria o glaucoma? Para a gente ir já num terreno mais abrangente. Para quem está ouvindo a gente, o que seria esse glaucoma? Essa pergunta sua, Jadel, ela é super interessante pelo seguinte. Se você perguntar 10 médicos diferentes, você vai ter 10 respostas provavelmente diferentes. Sim. Então, o conceito ele não é claro. Sim. Eu comprei, inclusive, há alguns anos, o Consenso Mundial de Glaucoma de Ângulo Aberto. Sim. Então, mas eu vou lhe dizer o conceito que eu entendo, que é fácil que as pessoas entendam. Glaucoma é a perda progressiva das células ganglionares. O que é isso? Células ganglionares são as células que estão no fundo do olho e que elas estão na área de maior captação da visão, na área central, na mácula. Sim. Isso é uma área anatômica que tem no fundo do olho. Essas mesmas células elas vão em direção ao nervo do olho e vão compor o nervo óptico. E aí aquela camada, aquele anelzinho, o anel neural, a rima neural, ela, quando existe o glaucoma e perde as células ganglionares, por consequência, você vai perder o anel. Sim. E esse anelzinho vai afinando. Geralmente, isso acontece associado a pressões oculares altas, ou seja, acima de 21 milímetros de mercúrio. Então, o glaucoma é isso. Sim. Você tem uma perda progressiva dessas células. Só que aí você tem pessoas que têm a perda, mas não tem pressão alta. Ocular, tem pessoas, né? A pressão ocular. Sim. E, inclusive, tem a ver com arterial também. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Sim. Tem pessoas que têm a pressão normal e tem a perda. Tem pessoas que têm pressão alta, muito alta às vezes, e não tem a perda. Então, não é pressão alta. Cartesiano, né? Não é cartesiano. Então, é uma doença que é multifatorial. Sim. No entanto, o que chegou ao chamado nível 1 da evidência científica é justamente a pressão. Ou seja, se você reduzir a pressão, geralmente 25%, 30%, você tem um controle da doença. Sim. Se você baixa a pressão, fica tudo bem, deixa ela no certo nível, tá tudo tranquilo. Sim. Só que muitos pacientes, eles acabam também tendo a perda da visão, mesmo usando um colírio, mesmo tendo feito um laser, mesmo tendo feito uma cirurgia, e por aí vai. Essa história é muito longa. Sim. Aí, fechando esse parêntese e trazendo aqui, porque essa abordagem dessas outras coisas que estão influenciando no desenvolvimento do glaucoma, eu me aprofundei muito nesses últimos 2 a 3 anos. Sim. Que foi quando a minha irmã do meio, Nebraska, Sim. ela teve um acidente vascular cerebral fulminante. Em que idade? 43. Muito jovem. A vida inteira pela frente, né? Exatamente. Na verdade, no esplendor da vida. Porque os 40 de hoje são os 20 de antigamente. Exatamente. E isso aconteceu alguns meses depois que minha mãe também teve um AVC, um AVC mais leve, um acidente isquêmico, aquela história que a gente conhece, as pessoas já conhecem quando é o idoso, geralmente um AVC mais leve. Mas minha irmã foi fulminante. Ela perdeu a movimentação agudamente do lado esquerdo, movimentava só um pouco o braço e perdeu a fala. Sim. Então, naquele momento ali, um momento de grande dor para mim. Sim. Porque eu tenho uma ligação muito grande com minha irmã, não sabia nem que era tão grande assim. Sim. E aí, inclusive, eu fui lá dar o socorro, consegui chegar
antes do SAMU, Sim, sim. lá na casa dela. E eu mesmo a levei com a ajuda de Indira, a levei para o hospital. Sim. E ela passou um período de internação e aí eu falei, olha, eu tenho que fazer alguma coisa aqui a mais. Sim. Não acho que é coincidência a minha mãe ter tido, a minha irmã ter tido também. Entre um período e outro, minha tia, parte de pai, teve um abdômen todo mundo agudo. consanguíneo. Isso. Sim. E todo mundo nesse pós-pandemia aí. Sim. Minha irmã teve um quadro típico de trombose, embora não tivesse encontrado o trombo. E aí eu falei, pô, tem que ter alguma coisa. Tem uma explicação eu não prévia. sei o que é essa alguma coisa, mas é algo que, se eu descobrir, eu vou conseguir ajudar minha irmã a se recuperar. Sim. E aí eu comecei, inclusive, a suplementá-la na internação, porque eu já fazia isso com os pacientes que eu acompanhava, pacientes de glaucoma, lendo esses estudos que eu falei naqueles 15 minutos da insônia, aquela história toda. Que é uma hora prime, ninguém incomoda, o celular tá desligado. Exatamente. E são assuntos que não são debatidos no Congresso. Sim. E, enfim, comecei a utilizar, observei que os pacientes que eram tratados com a associação da vitamina D como um adjuvante, na minha visão, eles respondiam melhor a quem não utilizava a vitamina D. Sim. E posteriormente... E suplementada. Suplementada, exatamente. Oral e injetável, as duas coisas? As duas coisas. Sim. Mas, claro, o injetável em casos mais selecionados. Sim. O fato e também a orientação, a vitamina D é de graça, né? Sim. Orienta o paciente a se expor ao sol. Claro. Mas você perde com a idade, você perde com uma série de questões. Eu estou atendendo, inclusive, uma paciente agora que ela é branca, uma senhora de 50 e poucos anos, e ela não consegue manter os níveis de vitamina D somente com exposição ao sol. Sim. Então tem uma resposta individual nisso. Sim. O fato é que quando minha irmã estava internada, e eu imaginei, tem alguma coisa, pedi ajuda para uma colega. Quem foi a colega mais inteligente, na minha visão, que eu entrevistei para fazer o canal, assim como você está fazendo aqui comigo? Sim. Eu tinha chamado uma colega, Karine Kohler, para fazer um vídeo sobre justamente vitamina D. Quando eu encontrei esse potencial, eu falei, pô, deixa eu chamar uma pessoa que sabe mais do que eu. Sim. Procurei convidar a Cícero Coimbra, que deu a indicação de Karine. E aí eu falei, pô, Karine, ó, tá acontecendo isso, tem alguma coisa, eu acho que é alguma coisa genética. E aí Karine me conectou a outra colega, que é a doutora Maria Emília, que deu a devolutiva com 5 testes genéticos. Sim. Daqueles 5 testes genéticos, imagine, ela não conhece a história, não sabe, só com o que eu falei ali, um parágrafo resumido, ela mandou 5 testes, dos 5 testes, 2 alterados. Sim. E o principal deles, na minha leitura, tudo obviamente na minha leitura aqui, é um gene que é o MTHFR. Esse MTHFR, ele é um gene que codifica uma proteína que faz com que o corpo altere o metabolismo da vitamina de complexo B. Sim. Principalmente a vitamina B12. E aí, Jada, você sabe que quando a gente tem a vitamina B12 baixa, aumenta a homocisteína. Sim. Né? No ciclo lá de metabolismo das vitaminas de complexo B, quando você deixa de metabolizar e formar a vitamina B12 ativa, você acumula homocisteína. Sim. E desde a época sei lá, 30 anos atrás, quando pelo menos eu comecei a fazer a medicina, já se sabia que a homocisteína alta era um fator de risco para doença cardiovascular. Sim. E agora eu consegui entender o porquê disso. Sim. Porque no final das contas, não é só a homocisteína que é tida como ela tóxica para os vasos sanguíneos. Na verdade, seria um marcador. Né? É um biomarcador. Isso, um biomarcador, exato. Perfeito. Sim. Não é só isso. Eu vou até guardar esse gancho que eu vou falar sobre esse meu biomarcador. Sim, sim. Eu vou chegar lá, sim. Dessa questão que eu utilizei para evitar que eu tivesse também o AVC. Sim. Então, encontrando isso, eu falei, poxa, se a maioria das pessoas que estão fora que tem esse problema, minha irmã provavelmente tem também. E aí eu passei a suplementar a minha irmã de uma maneira mais específica. Sim. O fato ela entrou sem previsão de alta, fez a primeira neurocirurgia, fez aquele via catéter para tirar o trombo aqui. Evoluiu a princípio bem, mas depois começou a piorar, a perder consciência. Aí fez a segunda neurocirurgia, tirou aquela calota craniana para permitir aberto, o edema, né? Que ela provavelmente iria morrer. Sim. E desde o começo ali, ao lado dela, e todos os dias ia 2 vezes lá no hospital.
e falei palavras de afirmação. Sim. Isso funciona. Demais. A mesma pessoa inconsciente, a gente dando mensagens positivas aqui. Sim. Enfim, uma infinidade de coisas que não tem comprovação científica. Sim. Só que nessas horas, Jader, você olha assim, poxa, minha irmã que tá ali. Sim. Poderia ser minha esposa, poderia ser eu. Sim. Se tivesse ali alguém ao lado, se fosse comigo, eu ia querer alguém falando coisas pra mim que não me prejudicassem em nada, mas que possivelmente tivessem um potencial de melhorar a minha saúde? A minha resposta é sim. Ou não ter ninguém. Não tem o que, né, discutir. Entendeu? Ou não ter ninguém e ter somente ali o protocolo. Sim. Então, eu gosto do protocolo que ele está comprovado que funciona. E é basilar, tá ali para ser entregue. Exatamente. Mas pode ter um algo a mais. Exatamente. E foi esse algo a mais que eu entendo. Sim. Que, primeiro, fé em Deus. Sim. Ela tem uma fé muito grande. Corrente de oração das pessoas que a gente conhece, que ela conhece, dos familiares, dos amigos, o mundo inteiro aí. Sim. E ela começou a melhorar e saiu com tempo recorde. Ela saiu sem a calota, com aquele buraco na cabeça, quando respirava, sim. Né? Fazia aquele movimento. Aquela pressão, sim. Mas ela saiu com 18 dias caminhando e falando. E Graças durante a Deus, internação dela, SUS. eu fiz a minha intervenção, comecei a suplementá-la, Sim. né? Durante a própria internação. E fazer essas outras questões que acho que aí daria um livro, a gente poderia fazer até um outro podcast momento sobre isso daí. Que haverá, com certeza. E aí eu tirei a grande lição que foi o seguinte, olha, assim como eu tenho um problema, mas não desenvolvi essa forma grave do problema, e minha irmã tem, minha mãe tem, meus filhos têm, Jader. Sim. Meus filhos têm. Eu suplemento meus filhos já desde essa época, os 12, 14, eles já usam suplementos. Domingo passado a gente esteve no laboratório. Sim. E nós fizemos os exames de controle para ver se a suplementação está chegando no objetivo, que é chegar no nível seguro das vitaminas de complexo B, olhar uma homocisteína para ver se está ali tóxica, no nível tóxico ou não, e fazer o ajuste da suplementação. A gente faz isso a cada 3 meses. E seguir a vida bem. Exatamente. Sim. E sem adoecer, pelo menos sem adoecer na frequência com que eu, no caso, adoecia antes. Sim. E também com menor gravidade. Claro. Então, quando ela teve essa questão, ali durante o processo, a gente não tem consciência disso. Sim. A gente entra meio que no desespero. E, enfim, tantas coisas acontecendo. A medicina psiquiátrica chama de estreitamento de consciência. Vai só no automático, depois a gente acorda e aí a gente toma pé da situação, vai pra cima ou se retrai, né? Geralmente acontece esses 3 desfechos. Ou a gente vai pra cima, a gente se retrai, se anula, né? Ou a gente segue nesse piloto automático. Então, continuando. E aí eu saí do piloto automático, né? Sim. No caso da medicina, nunca fui totalmente no piloto automático, né? Sim. Por causa dessa história que eu te falei, de olhar os artigos e tal. E aí eu falei, olha, se isso afeta minha irmã, afetou meu filho. Meu filho, ele teve um abscesso aqui no pescoço de 5 para 6 anos de idade. Sim. E essa alteração também facilita quadros infecciosos graves. Ele teve um quadro de sepse. A gente costuma dizer é filho de médico. Então, É filho de médico. e olha que ele foi no hospital por 2 vezes e não foi diagnosticado. Eu diagnostiquei quando ele entrou em estado de sepse, que ele não respondia. Aí anos depois eu falei, pô, aquilo já era uma manifestação desse problema. Sim. E quando eu fui olhar a estatística, né? Afinal de contas, eu estudei Sim. informática também, já. Sim. Não só a medicina. Não só medicina, né? Em informática eu cheguei até o 2º ano, aí não tinha condição e larguei. Sim. Mas aí, quando eu olhei aquilo que é muito frequente na população, eu falei, poxa, então várias pessoas estão adoecendo, elas não sabem que é por causa disso, Sim. ou que isso facilita o processo. Então, vamos olhar para isso e vamos falar sobre isso. Acho que também faz parte dessa missão falar aqui. Sem dúvidas. Porque tem estudos, inclusive, que questões ligadas à homocisteína também afetam mais, dá uma maior chance de a pessoa ter o glaucoma. Sim. Dá uma maior chance de ter o problema cardiovascular. Sim. Dá uma maior chance de ter na sua área doença mental, sem dúvida. Graves. Exatamente, problemas psiquiátricos, psíquicos, etc. Sim. E agravos. Além do problema, o agravar. Então, se você trabalha com um terreno biológico de um jeito, conhecendo as fragilidades genéticas e colocando nesse terreno aquilo que está faltando, a resposta terapêutica daquele paciente doente vai ser muito melhor. Sim. E ele, estando saudável, ele tem um potencial de qualidade de vida muito maior.
Sim. Eu tô falando para você aqui, eu hoje, por exemplo, utilizo aromaterapia, eu deixo lá no consultório o tempo inteiro. Esfreguei Sim. aqui na mão, já inalei alguns aromas que eles Sim. são antidepressivos. Sim. À noite eu uso lavanda que me estimula a dormir. Sim. Então, isso tudo influencia. É. Então, existe uma subjetividade, né? Claro. São coisas, como é que eu vou provar Intangíveis isso daí? ainda, né? Intangíveis ainda. E aí você tem essa parte da medicina que questiona muito assim, isso não tem comprovação científica. E aí o que se esquecem de dizer, e eu me sinto na obrigação de falar para quem está nos assistindo, Sim. que a evidência científica, ela varia em 5 níveis. 5 níveis. O nível 5, que é a opinião do especialista, um médico que chegou e teve, olha, esse copo d'água aqui, com o conteúdo que ela tem, eu coloquei um sal aqui, o paciente bebeu e curou uma certa doença. Sim. Ele faz um relato científico, publica numa revista que foi revisada e está lá. Isso é o menor nível de evidência científica que existe. No entanto, é o nível que faz com que, em vendo isso, eu publico aqui no Brasil, outro cara publica na Finlândia, outro lá na Coreia, e aí nos Estados Unidos e tudo mais, aí alguém consegue ler tudo, fala, pô, vamos fazer aqui um relato de série de casos. Aí vai subindo de nível 4, estudos em animais, caso controle, não sei o quê, 3, 2, até que chega no nível 1 de evidência. Sim. Quando você chega no nível 1 de evidência científica, é que você não tem mais questionamento nenhum. E ninguém vai... Poder, todo mundo pode tudo, mas ninguém vai, em sã consciência, dizer que alguém afirmou alguma coisa que não tem comprovação científica se essa alguma coisa chegou no nível 1 de evidência. E eu costumo dizer, Onassis, o seguinte: a ciência é a arte do contraditório. Só há penicilina porque alguém decidiu romper a barreira, o ciclo terapêutico, se encorajar de ações para chegar no denominador comum, para hoje a gente tratar a bactéria, tratar a infecção de uma forma simplista. Passa um antibiótico de fácil acesso, que o paciente continua a viver, que há 200 anos era impossível. Na idade média, o indivíduo morria aos 20, aos 15, aos 5, aos 6 anos. E a medicina, ela vem bebendo dessa fonte. Eu tenho recebido alguns colegas que militam nessa área, que trabalham nessa área, e eu tenho percebido isso de uma forma muito mais potente. No bastidor que a gente estava conversando, a medicina, ela precisa continuar caminhando nessa linha terapêutica. Tem que tratar indivíduos, é óbvio, mas a gente precisa caminhar fortemente na linha preventiva. A prevenção traz longevidade, qualidade de vida, evita o adoecimento e evita o agravo quando o adoecimento chega. Eu tenho uma paciente fibromiálgica e é uma paciente de difícil manejo. A gente já usou praticamente todos os antidepressivos e hoje a gente está em uso da duloxetina, que é a primeira escolha, junto com pregabalina. E ela me chega ao consultório um dia: doutor, tenho algo para te falar. O senhor me deixou aí com 120 miligramas de duloxetina, 900 miligramas de pregabalina e eu uso trazodona para dormir, 150 miligramas. Eu fiz um tratamento de uma sessão e me senti muito bem. Foi a primeira vez que eu tive acesso à aromaterapia. Deitei, fiz uma sessão de relaxamento e fui exposta a alguns óleos e me senti super bem e dormi sem dor. Que pergunta que ela me fez: isso é eficaz? Não dá para dizer o nome, óbvio, né? Em sigilo. Para você, sim. E como a religiosidade, que hoje a medicina tem percebido potência, força, capacidade cada vez mais ampla e irrestrita de somar forças no tratamento, vamos somar forças. Vamos a isso em adjuvância. E a gente não vai entrar no embate se esse é mais potente em porcentagem que o outro. Mas se você se sente bem, se é terapêutico, se te traz relaxamento, porque a medicina não alcança em plenitude tanto o raciocínio fisiopatológico quanto a ideia terapêutica, nós não temos isso. E eu acho que a gente não vai ter durante um bom tempo. Vou lhe fazer uma pergunta agora, Sim. Jader. Você que está assistindo Sim. a gente também aí. Sabe qual assunto? Deve talvez ter um ou outro, né? Sim. Mais do que eu conheço. Qual o assunto mais estudado da ciência? Tem mais publicações acadêmicas? E agora você me apertou sem abraçar. Eu não vou chutar, É surpreendente, mas... é surpreendente. Espiritualidade. Sim, eu imaginava. Eu ia dizer Exatamente. religiosidade, exato. Então você tem hoje, se você entrar aí no Google acadêmico, colocar algo relacionado à espiritualidade, obviamente de preferência em inglês para o Google acadêmico funcionar melhor,
espiritualidade e saúde, você vai encontrar lá cerca de 3 milhões e meio de estudos. Sim. 3 milhões e meio, é coisa pra caramba. É. E aí, quando a gente fala, né, dessa questão Sim. de religiosidade no ambiente mais acadêmico, algumas vezes você pode ter uma crítica, né? Porque você não tem comprovação científica. E eu acredito, Onassis, que a crítica ela é saudável. Sim. Significa que a gente vai com mais afinco buscar essa evidência. Exatamente. E aí, um dos estudos que eu li, Sim. para inclusive fazer um vídeo lá no canal da Clínica do Olho no YouTube, Sim. com uma colega, ela é médica, mas ela parou de atuar diretamente assim, e ela trabalha basicamente com espiritualidade, ela tem um método dela de aplicar Sim. a espiritualidade. E aí eu li o artigo, um artigo de revisão, no caso, Sim. que eu acho mais simples, né, de você Sim. encontrar uma Um opinião compilado, ali, né? e formar a sua opinião. Um compilado de estudos. Sim. E aí lá, o resumo foi: as pessoas que têm algum tipo de prática espiritual, seja ela ir regularmente à igreja, seja ela dentro fazer de um templo ou não. exatamente, fazer uma oração em casa, algum tipo no caso, ter regularidade Sim. nessa prática espiritual, essas pessoas adoecem menos. Quando adoecem, elas ficam menos graves, e o índice geral de mortalidade dessas pessoas, que tem a ver, obviamente, com a longevidade, Sim. é menor. Sim. E, obviamente, a longevidade maior. Então, quando a gente considera tudo isso daí, a gente vê que tem muita coisa que a gente não conhece ainda. Sim. E aí, fechando aquele loop da questão do nível de evidência científica, quando você chega no nível 1 da evidência, é inquestionável, não é? Sim. É inquestionável. Então, por exemplo, um remédio que talvez seja mais prescrito hoje, a estatina, Eu é ia chegar inquestionável nela. que a estatina Sim. reduz os níveis de colesterol. Daí a concluir outras questões, Sim. aí você tem que pensar para Sim. ver se o fato de reduzir de maneira ampla o colesterol é benéfico para o paciente, ou será que para alguns Sim. vai ter algum problema ali. Ou se o colesterol de forma exclusiva vai trazer o adoecimento vascular ou não. Ou se é o processo inflamatório associado ao nível alto. Enfim, existem uma série de abordagens, sem dúvidas. Mas que é inegável, quanto menos colesterol, a chance aumenta de não ter a doença. Exatamente. Então, quando você tem uma doença nova, como você teve recentemente a Covid-19, você tem que buscar evidência científica. Tem. E a ciência se nutre disso. Exatamente. Então, quando você chega, não tem nível 1, ok, mas o que a gente tem? Sim. Né? Você tem estudo de caso controle, você tem estudos em animais, tem estudo de relato de caso. O que você tem? Se você tiver alguma coisa, se você adoecesse naquela época Sim. lá, antes de vacina e tudo mais, você Sim. escolheria tomar um desses remédios reposicionados? Sim. Eu escolhi. Sim. Quando minha mãe teve o AVC, 48 horas depois eu fiquei doente já. Daí minha Sim. opção foi, olha, não tenho nível 1, ok. Mas qual o risco que eu corro? Quais são as doses? Sim. Aí eu olhei o risco mínimo. Sim. E pedi ao colega que, não, pode aplicar esse protocolo, eu quero. Sim. E aí me recuperei. Lá em casa eu tive amplos e extenuantes debates, porque o nosso processo de tratar é tentar manter o indivíduo vivo em plenitude, em saúde completa. Se isso não é possível, é manter a vida. A gente faz um juramento para isso. Exatamente, claro. Então, se eu estou diante de um indivíduo que eu sei que um desfecho fatal ele existe, eu preciso oferecer algum tratamento ou nenhum? A minha opinião é que a gente deva avaliar o tratamento e oferecê-lo. Porque o indivíduo vai, sim, encontrar um horizonte terapêutico, vai se sentir melhor, nem que seja o famoso efeito placebo, que não se configura para a Covid, mas que se configura para várias doenças, inclusive transtornos mentais. Recentemente, a nossa Associação Brasileira de Psiquiatria entrou favorável a esse tipo de avaliação. Existem 3 fatores protetores para quem pensa em desistir da vida. Quais são eles? Casamento, construção de família, filhos, religiosidade, estar conectado com a espiritualidade. Então, a medicina psiquiátrica já absorveu, já vai ao encontro do entendimento de que, tem coisa positiva sim, isso é benéfico. Claro, existem radicalismos, existem extremismos que devem ser sempre ajustados em rota, mas, em geral, quem se trata associado a algum contexto favorável de religião tem maiores chances de melhorar e tem maiores chances de não adoecer. Quem tem família, quem tem filho,
quem tem uma estrutura, um núcleo familiar, seja ele qual for, seja o núcleo familiar tradicional, seja o núcleo criado, tem maior chance de evitar um desfecho, de pensar, idealizar e buscar desistir da vida. Então, são situações, como a gente falou anteriormente, intangíveis. A gente ainda está buscando entender de forma completa, de forma plena. Mas, em algum momento, isso se conectou com a oftalmologia, porque eu sinto que isso pulsa em você, parece que na mesma frequência que tratar glaucoma. Sim. Como é que você consegue entender isso? Como é que você coloca isso em prática com o seu paciente que busca entendimento de saúde ocular? É uma visão, Jader, mais sistêmica. Sim. É olhar para o paciente... Porque olha só, você olha para o olho está conectado aqui, né? Claro. O olho não anda, não caminha sozinho, né? A gente comentou mais cedo a famosa janela da alma, né? Janela da alma. Sim. Através do olho você consegue identificar diagnósticos sistêmicos, né? Sim. A gente tem um projeto, a gente ganhou a Startup Weekend de 2018, Startup Weekend Saúde, Sim. Goiânia. Deve ter algum lugar aí na internet, com um projeto chamado Projeto Prevision, que é justamente isso, você chegar, analisar as imagens através dessa janela, né, que a gente tem no olho, olhar lá no fundo do olho e você identificar doenças que o paciente não tem consciência que ele tem. Então, por exemplo, a pessoa hipertensa, devido ao aumento da pressão dos vasos arteriais, ela pode, né, comprimir os vasos venosos. Sim. E você consegue ver isso no fundo do olho. Então, se ela está ali hipertensa, ainda assintomática, e você vê que o vaso arterial está comprimindo um pouquinho o vaso venoso, você consegue, muitas vezes, até afirmar que o paciente tem uma hipertensão arterial. E você consegue só olhando uma imagem. Hoje em dia, inclusive, tem inteligência artificial que consegue fazer essa análise. Sim, e só te interrompendo, eu reformularia só olhando associado a conhecimento. Tem que ter associado ao conhecimento. Porque senão fica um exame esvaziado. Isso. Porque existe a questão da responsabilidade sobre o dado que está ali. Claro. Né? Mas, enfim, esse é um outro podcast. Sim. Podcast. É outro momento. Quando a gente entra aí nessa história da inteligência artificial, eu sou fã. Sim. E aquele loop lá, quando criança e tudo mais, eu queria ser analista, ele se fechou exatamente nisso. Porque existe esse lado informático seu aí que tá vivo ainda, né? Ele tá aqui, entendeu? Tá aqui dentro. Sim. Então, quando eu vi inteligência artificial nas imagens da retina, a gente também é pioneiro na técnica a laser, trabeculoplastia seletiva a laser para tratamento de glaucoma aqui no Norte e Nordeste. Sim. A gente tem uma experiência grande também em tomografia de coerência óptica. Quando eu vi que tomografia de coerência óptica, você analisa ali o padrão que está nas células ganglionares, você consegue até fazer parte do diagnóstico neurológico dessa pessoa. Então, algumas carências de vitaminas aparecem lá no estudo das células ganglionares. Mas essa sua percepção de olhar o paciente como um todo, vem para eu tratar essa janela da alma, partiu desse adoecimento da sua irmã ou antes já tinha? Olha só, um pouco antes, Jader. Sim. Tem uma história bem bacana que é o seguinte, vou compartilhar com você aqui agora. Mas só comigo. Eu gosto. Só comigo, exatamente. Que tá vendo a gente exatamente, só comigo, sim. Que é o seguinte, eu já fazia o tratamento adjuvante usando algumas vezes fitoterápico, como a ginkgo biloba, e algumas vitaminas também nos pacientes que eu acompanho. E aí, no comecinho ali da pandemia, quando não tinha vacina, não tinha nada e tal, eu falei, poxa, o que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade? Sim. E a imunidade das pessoas que trabalham comigo. Foi aí que eu falei, olha, existe a vitamina D. A vitamina D, ela não tem só esse aspecto de mineralização óssea. Sim. Existe uma infinidade de coisas que a vitamina D faz. E naquele momento eu falei, poxa, vitamina D estimula a imunidade. Aí compramos algumas ampolas de vitamina D e eu fui o primeiro, como eu sempre faço lá na clínica, fui o primeiro a receber. Eu até brinquei, olha, tá aqui a minha vacina. Recebi a injeção intramuscular, que não pode, viu? Para quem tá assistindo, não deve. Pode, mas não deve ser aqui no deltoide, né? Deve ser no bumbum. Sim. E aí eu notei logo, uma semana depois já, eu tenho uma artrose que eu herdei do meu pai, artrose, artrite, dor no joelho, aquela tudo. A conta chega, né? A conta chega. Aí eu sou 50 agora, né? Não parece. E aí, né, poucos anos atrás, Sim. já tinha essa questão. E aí eu falei, poxa, cadê minha dor no joelho?
eu não tô sentindo dor no joelho. Aí eu gosto de fazer isso daí. O que eu fiz que eu teve uma coisa boa? Vou fazer retrospectivamente uma análise. E aí a análise foi, a única coisa foi, eu tomei uma ampola de vitamina D. Sim. E aí eu falei, pois, não é coincidência. Sim. A vitamina D, ela afeta a questão óssea, articular e tudo mais. E eu falei, poxa, a vitamina D, no meu caso, fez, na dose que eu utilizei, que foi uma dose alta, ela melhorou a minha dor no joelho. Aí eu pensei, eu falei, poxa, melhorou a minha dor no joelho, eu me senti melhor, é algo subjetivo, Sim. com mais energia. Eu falei, poxa, esse negócio é espetacular. Então, e não estou fazendo aqui propaganda, né, apologia que as pessoas passem a tomar a vitamina D. Claro. A gente tem que falar... É um relato próprio. Dentro do Código de Ética Médica, a gente tem que ter muita responsabilidade na comunicação. Sim, sem dúvidas. Mas olha só, isso me chamou a atenção. Sim. Aí eu falei, pensei comigo mesmo, se isso aconteceu comigo, isso pode acontecer também com os pacientes. E aí, quando a gente começou a agregar e utilizar mais isso, eu utilizei a vitamina D no tratamento adjuvante da minha irmã. Sim. E acredito que isso tenha sido... Porque, olha só, a pessoa está internada na UTI, ela não tem contato com o sol, é tudo fechado. É fechado. Eu tenho até um sonho de que, se alguém estiver assistindo esse vídeo for, né, para outros colegas médicos, talvez no exterior, pesquisadores e tudo mais, de que todo paciente internado em UTI deveria usar a suplementação de vitamina D e poderia ser sublingual. Sim. Em quem puder, né, não estiver ainda entubado, poderia ser sublingual. E de repente poderia ser também intramuscular. Porque você está sem produzir vitamina D e você está gastando a vitamina D que você tem ali. E sem o fator primordial que é a exposição ao sol. Exatamente. Então, se você... imagine que tem pessoas que ficaram aí com a história toda da pandemia, 40 dias internados. Sim, 60, 80 dias. Aí eu tenho um amigo, né? A gente pilotava lá a mobilete antigamente. Ele saiu, passou acho que 40 e poucos dias, ele saiu, teve que sair de cadeira de rodas, porque ele não tinha forças para caminhar direito. Então a pessoa sai totalmente enfraquecida. Então por que não colocar isso já dentro do protocolo? Sim. Entende? Então, sendo que é benéfico. No meu sonho aqui, deveria ter o protocolo. Sim. Deveria ter o tratamento adjuvante e as coisas que do tratamento adjuvante que podem ser acrescidas ao protocolo, o que a maioria das pessoas precisa, o que elas não vão ter efeitos colaterais. Nem então, na minha visão, sim. essa característica você tem na vitamina D. Então, quem sabe um dia Sim. ela vai estar dentro desse protocolo das pessoas internadas. E por aí vai, né? Essa história é longa. É longa, né? Pode... Sim, claro, sem dúvidas. Em algum momento, você se deparou com um quantitativo enorme de atendimentos de uma experiência robusta, mais de 25 anos tratando oftalmologia, tratando olho, olhando glaucoma, e você decidiu entrar no mundo digital. É uma dúvida que agora é minha, porque eu tomei essa atitude há pouco tempo. Como foi isso para você? Porque você tem excelentes números e isso é fruto de muito esforço, muito trabalho e profissionalismo. Como é que foi isso aí? Você me falou uma palavra muito coerente anteriormente, que é a questão do hater. Eu costumo dizer que eu ainda não os tenho. É muito saudável esse início. Você ainda não os conhece. Eu não recebo, exatamente. Eu ainda não recebo. Mas, conforme você vai crescendo na rede social, a coisa vai chegando e as pessoas vão interagindo e aquilo vem. E a negatividade existe na alma humana, faz parte do processo do viver. Mas você tomou a atitude de sair de dentro do consultório e se lançar para esse mundo anárquico, diria eu, que é a rede social, democrático, exatamente, extremamente amplo, e tomara que continue com esse fator de liberdade, que a gente possa exprimir nossas opiniões e os nossos desejos, nossos anseios. Como é que foi isso aí? Olha só, eu acho que a gente herda muita coisa de comportamento, de atitudes gerais, de pensamentos, dos nossos pais, né? Minha mãe é professora. Então... Não é machismo não, Nácio, é certeza. Fator ambiental e expressão genética são duas coisas muito fortes. Então, a maneira como você se relaciona com seu familiar, pai e mãe, diria até fator masculino. A presença masculina, ela é vital para o processo de construção de personalidade. Ah, mas é porque nem todo mundo vai ter acesso, infelizmente. Tem gente que não tem acesso e vai ter uma construção de personalidade muito boa, mas quem tem acesso tem maior chance de ter construção de personalidade positiva. Então a gente é, sim, como nossos pais. Exatamente. O olho é uma máquina fotográfica. Sim. Lembra do meu pai fotógrafo, né? Sim. E aí essa coisa da minha mãe professora, de ensinar e tudo mais,
me trouxe talvez esse lado. Eu acho Sim. curioso que eu vou almoçar geralmente no mesmo lugar, aqui no shopping aqui próximo. Sim. E aí as pessoas lá me chamam de professor. Sim. Mas até então elas Acontece. não sabiam qual era a minha profissão. Sim. Ô, professor. Aí, por que você me chama de professor? Sim, Entendeu? sim. E aí, olha só. Quando eu fiz o primeiro vídeo, Jader, a intenção ali foi... tipo assim, foi uma coisa bem natural. Sim. E que isso foi 2012. Você entrar lá, canal Clínica do Olho no YouTube, você coloca lá no histórico, vai pegar o primeiro vídeo, tem 30 segundos. O que eu fiz ali? Eu estava encantado com a técnica de fazer a cirurgia de pterígio, que é aquela Sim. carne no olho, sem corte, sem pontos. Sim. Que é utilizando a cola biológica. Eu falei, poxa, que negócio espetacular, existe uma cola biológica. Eu nunca gostei de dar ponto, acho um negócio meio agressivo. Pra oftalmo isso é, né? Descobri a cola biológica, vou divulgar isso daí. Sim. E vou mostrar como é minha técnica lá no YouTube. Sim. Aí eu peguei umas animações, né? Naquela época eu tinha alguns materiais de visita de representante e tal. Eu peguei aqueles materiais e fiz o recorte. Fiz uma edição, um vídeo de 30 segundos. E aí o vídeo tá lá, inclusive com um dos mais vistos até hoje no canal. No canal, né? 30 segundos. Você vai ver lá que é um negócio bem genuíno. Eu fiz a montagem de slide, não tem minha imagem. Sim. São só os slides e eu só narrando. A cirurgia acontece assim, assim, assado. No final você pode usar cola biológica, poderia usar ponto. E o resultado final é esse daqui. 34 segundos. E daí... quando deu em 2017... Mas você começou em 2012 e esqueceu ou continuou? Fiz um ou outro vídeo, assim, Sim. fazendo uma coisa bem tímida. Sim. Mas esse me chamou a atenção que visualização alta, né? Sim, visualização bem alta mesmo. Mas não tinha essa produção rotineira. Quando foi em 2017... eu tive a intenção de abrir uma filial da clínica, que era no centro da cidade, começou com uma clínica popular. Sim. Eu falei, agora eu vou abrir um lugar luxuoso, vou colocar o laser, Sim. aquela coisa egóica e tal. É claro, E acontece. Aí eu falei, Fase olha, de vida. vou fazer vídeos agora, porque a gente sabe que na área médica, você está com um serviço novo, você tem muito tempo ocioso. Sim. Você está ali esperando a clientela que eu estava construindo naquele momento ali é uma clientela que teria que ser de um poder aquisitivo grande para poder pagar o preço da consulta num lugar de luxo. E aí eu falei, tá sobrando tempo, vou fazer aqui Vou começar os vídeos. aqui, Eu sou meio inquieto, né? Sim. Fruto também dessa questão genética aí. Sim. E aí comecei a produzir os vídeos nesse intervalo. Sim. E eu, como sou muito focado, eu falei, olha, toda sexta-feira eu vou gravar no mínimo um vídeo. Sim. E eu conservo esse hábito, né? até hoje. Só que tinha sextas-feiras que eu produzia N vídeos. Sim, mas tem que ter pelo menos depois um. sai da sexta-feira. Hoje, por exemplo, eu tenho o hábito de tomar sol, né? Sim. Você faz o grounding também, que é aquela questão da grama? Quando é dá, possível, né? Sim. Porque, enfim, questão da roupa sair, tirar, às vezes é inconveniente, você tá claro. descalço, todo assim, né? Mas se você olhar aqui, ó, tem uma marca aqui ou aqui, marca do sol. Sim. Hoje eu tomei 5 minutos de sol. Nesses 5 minutos de sol, eu produzi 3 vídeos. Sim. Eu abri ali o aplicativo, tinha as perguntas, falei, deixa eu aproveitar o tempo aqui, tá sem o blazer, arregacei as mangas. Sim. E aí comecei a gravar, pronto, tá lá, tem 3 conteúdos novos. Então, foi bem natural assim. Sim. E surgiu da vontade de compartilhar. E, obviamente, chegou um momento ali que eu falei, agora eu vou fazer uns vídeos mais comerciais aqui tal. Só que esses vídeos mais comerciais nunca bombaram, né? Os vídeos que eles viralizam, geralmente são vídeos mais espontâneos. Sim, mais naturais. E o último vídeo, por exemplo, que tipo assim, eu não quero ficar, a clínica do olho é Dr. Onassis. Não, a clínica do olho é a clínica do olho. Ela tem lá um ambiente vivo. Né? Gostei dessa. Um ambiente vivo. Sim. E o Onassis é uma outra coisa. E aí, parte da engrenagem. Aí eu comecei a falar o seguinte, ó, a gente contratou agora, mais recentemente, uma pessoa para fazer vídeos. Sim. E eu falei, olha, falei com essa pessoa, combina com as meninas que trabalham lá na clínica, agora também tem homem lá e tal, não são só mulheres, mas combina com o pessoal e pode fazer o vídeo, não tem problema nenhum, deixa o pessoal ser espontâneo e faz vídeos. Aí eles fizeram um dos vídeos, uma dancinha,
Que tipo assim, eu não vou fazer Trend, dancinha. né? É uma trend, a gente chama de Mas trend. fizeram a dancinha Sim. lá no último São João. Sim. A plaquinha lá dizendo alguma coisa e tal. E o vídeo deu 1.700.000 visualizações. Gerou só esse vídeo mais de 10 mil inscritos no canal. E a gente colocou em todas as redes e onde viralizou foi justamente no YouTube, que é onde é mais difícil viralizar. Eu costumo dizer não é isso. curioso? Nós tivemos um primeiro vídeo, tava dividindo lá em casa, um shorts, 1 minuto 40, 1 minuto 45 segundos e 48 horas, 4.500 visualizações. Para nós isso é muito grande. Eu costumo dizer, para gente que está fazendo algo sustentado todo dia, coeso, com a intenção de contundência, para entregar um conteúdo bacana, para falar de saúde, é muito mais difícil romper essa bolha, mas faz parte do processo. A dificuldade vem para poder lapidar a gente, para nos dar mais força para continuar.